Você é um cristão devoto, ora, jejua, entrega seu dízimo e tem uma fé que move montanhas, ou pelo menos deveria mover. Mas por que então a prosperidade financeira parece um horizonte distante, uma promessa que nunca se materializa em sua conta bancária ou em sua vida profissional? Você se sente preso em um ciclo de estagnação, observando outros prosperarem enquanto você, com toda a sua devoção, luta para pagar as contas? Essa dor é real, a frustração é palpável, e a boa notícia é, não é culpa da sua fé. O problema não está no seu coração, mas na sua percepção. E se você está cansado de apenas sobreviver, é crucial que você se inscreva neste canal agora. Ative o sininho, porque o que você vai ouvir hoje vai redefinir sua relação com o dinheiro e a espiritualidade para sempre. Muitos de nós fomos ensinados que mais fé automaticamente se traduz em mais dinheiro, que a abundância é um resultado direto e quase mágico de uma oração fervorosa ou de um ato de doação. No entanto, a realidade de milhões de cristãos ao redor do mundo contradiz essa narrativa simplista. Pessoas de fé inabalável enfrentam dificuldades financeiras crônicas, enquanto outros, aparentemente menos devotos, alcançam o sucesso material. Essa disparidade não é um erro do universo ou uma falha de Deus. É um sinal de que estamos perdendo uma peça fundamental do quebra-cabeça, uma compreensão mais profunda que transcende a superfície da teologia comum. Essa é a prisão invisível da qual falamos, um cativeiro mental e espiritual gerado por uma interpretação incompleta ou distorcida dos princípios bíblicos sobre riqueza. Não é uma prisão de grades e muros, mas de crenças limitantes e de uma visão míope sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre o fluxo da prosperidade. Ao longo dos séculos, muitos dos ensinamentos mais poderosos e práticos sobre finanças foram diluídos, mal interpretados ou até mesmo convenientemente esquecidos, deixando uma lacuna crítica na jornada de fé de milhões que buscam a liberdade financeira prometida nas Escrituras. O que a Bíblia realmente oferece não é uma fórmula mágica, mas um código intrincado, um manual de instruções para a abundância que opera em um nível muito mais profundo do que a mera fé cega ou a esperança passiva. É um sistema de princípios milenares, práticos e espirituais, que, quando aplicados corretamente, abrem as comportas da prosperidade. E o que você pensa que sabe sobre dinheiro e fé pode estar, na verdade, sabotando seu próprio potencial. Nas próximas partes, vamos desvendar as 7 regras essenciais desse código, regras que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar ou compreendeu em sua totalidade. Este não é mais um vídeo sobre a teologia da prosperidade, que promete riquezas instantâneas. Pelo contrário, é uma jornada para desmascarar as falhas dessa própria teologia e revelar um caminho muito mais sólido, mais bíblico e infinitamente mais eficaz para a verdadeira prosperidade. Prepare-se para ter suas concepções desafiadas, suas crenças testadas e, finalmente, para que os olhos da sua mente sejam abertos para uma verdade que pode de fato libertá-lo da prisão invisível da estagnação financeira. A chave não é apenas ter fé, mas entender como usá-la em conjunto com o conhecimento ancestral que foi esquecido. Mas e se a chave para a libertação não fosse mais fé, mas a compreensão profunda de um código antigo, um conjunto de regras operacionais esquecidas, ou pior, mal interpretadas? Não é a ausência de sua crença que o aprisiona, mas a visão superficial de princípios milenares, transformados em meros bons conselhos, quando são de fato chaves mestras para a prosperidade divina. Hoje, começaremos a desvendar as primeiras 3 dessas chaves, revelando como a mordomia, a semeadura e a diligência são mais do que virtudes, são alavancas poderosas. A primeira chave é a mordomia, vista por muitos como administrar bem o que se tem, mas essa é uma interpretação rasa que nos mantém presos. A verdadeira mordomia é reconhecer que nada é seu, tudo pertence a Deus, você é apenas o zelador. Quando superficialmente entendemos a mordomia, tendemos a acumular, a reter por medo, a gerenciar com mentalidade de escassez, pensando que meu esforço é que sustenta.
Mas a Bíblia mostra José que não administrou o Egito como se fosse dele, mas como um recurso divino para um propósito maior, salvando nações. Ele não reteve, ele distribuiu com sabedoria, entendendo a fonte de tudo. A falta dessa perspectiva nos aprisiona a um ciclo de ansiedade e privação, pois tentamos ser a fonte, não o canal. A segunda chave é a semeadura, reduzida por muitos a um simples dízimo ou oferta, uma transação para apaziguar a consciência ou comprar uma bênção. Mas a semeadura é um princípio cósmico de vida e abundância. Não é sobre o quanto você dá, mas sobre o espírito com que você semeia e o que você semeia. É investir no reino, na vida de outros, no futuro que Deus prometeu. Isaac, em tempos de fome, semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Ele não estava pagando por uma bênção, ele estava ativando um princípio divino. A interpretação superficial nos leva a semear por obrigação, sem fé, sem expectativa, sem o entendimento de que cada semente é um ato de confiança no provedor, e não na semente em si. Isso nos condena a uma colheita minguada ou à absência dela. E a terceira chave, vital, é a diligência. Não é apenas trabalhar duro, é o esforço intencional, persistente e excelente, feito com a convicção de que Deus abençoa o trabalho de nossas mãos. Muitos esperam um milagre financeiro sem mover um dedo, ou trabalham sem propósito, sem excelência, sem a paixão de quem sabe que está cocriando com o divino. Os provérbios nos exortam à diligência, não como um bardo, mas como um caminho para a riqueza e a honra. Daniel, por sua diligência e excelência, prosperou em reinos estrangeiros. A superficialidade nos faz cair na preguiça espiritual ou na expectativa passiva, esperando a prosperidade cair do céu sem o suor da testa, sem o refinamento do ofício. Isso nos mantém na escassez, pois Deus não abençoa a preguiça, mas o esforço. Essas não são meras sugestões, são as primeiras engrenagens de um mecanismo divino. A mordomia nos alinha com a fonte, a semeadura ativa o fluxo, a diligência manifesta a colheita. Ignorar a profundidade dessas chaves é permanecer na prisão invisível, clamando por liberdade sem girar a seladura. Mas há mais, há outras chaves e uma verdade por trás de tudo isso que promete desvendar o código completo. Se a diligência nos ensina a trabalhar com excelência e a semeadura a investir no futuro, a próxima chave nos eleva a um patamar ainda mais sofisticado: a sabedoria financeira divina. Muitos cristãos, infelizmente, confundem fé com a ausência de planejamento, acreditando que a provisão virá sem discernimento. Contudo, a Bíblia é clara: a sabedoria é a principal coisa, e com ela, a prosperidade se solidifica. Não se trata apenas de acumular, mas de entender o fluxo, as oportunidades e os perigos do dinheiro, usando o discernimento para guiar cada decisão, transformando o que se adquire em algo duradouro e significativo. É a bússola que orienta a mordomia e a semeadura, garantindo que nossos esforços não sejam em vão, mas frutíferos. Aqui desvendamos a regra 4, a generosidade estratégica. Esta não é a caridade impulsiva que alivia a culpa, mas um investimento intencional no reino e na humanidade, com propósito e visão de longo prazo. O verdadeiro plot twist é este: Deus não te abençoa primariamente para você ter mais conforto pessoal, mas para você ser um canal de mais. A riqueza, na perspectiva divina, não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta poderosa para gerar impacto transformador, financiar o bem e expandir o amor. É uma revelação que a maioria dos especialistas em finanças, focados apenas no acúmulo individual, não ousa tocar, pois desafia a própria essência de uma mentalidade egoísta. Essa sabedoria e generosidade estratégica se manifestam na prática por meio de decisões financeiras informadas, buscando conhecimento e não sendo ingênuo diante das complexidades do mundo. É sobre entender que cada recurso que passa por suas mãos carrega um potencial imenso para o bem. Se essa perspectiva está ressoando com você, se está abrindo seus olhos para algo novo e profundo sobre a relação entre fé e finanças,
deixe seu like e um comentário abaixo. Sua interação nos ajuda a levar essa mensagem transformadora a mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade financeira com base em princípios divinos. Juntos, podemos desmistificar equívocos e construir um caminho mais claro. Isso nos leva à regra 5, a construção de riqueza com propósito duradouro. Para muitos, buscar riqueza é quase um pecado, uma ambição mundana. Mas a verdade é que a riqueza, quando construída sob princípios divinos, é um meio poderoso para criar um legado, impactar gerações e financiar missões que de outra forma seriam impossíveis. Não é pecado buscar a riqueza. O pecado é buscar a riqueza como um fim em si mesma, para satisfazer apenas o ego. A pobreza, ao contrário do que muitos pensam, não é uma virtude, pois ela limita severamente o potencial de impacto e a capacidade de ser um agente de transformação em larga escala. Essa construção de riqueza difere radicalmente da busca capitalista desenfreada. Não se trata de acumulação egoísta, mas de multiplicação com integridade e serviço. É sobre ser um administrador fiel de recursos abundantes e não de escassez. Os detalhes que a maioria ignora incluem a importância de estruturar seus negócios e investimentos sob uma ótica de serviço, de expansão do bem, de criação de valor real para a sociedade. As regras 4 e 5 já desconstroem muito do que nos ensinaram sobre dinheiro e fé, mas ainda faltam as regras mais profundas, aquelas que unem tudo e revelam o segredo final para a liberdade completa. A jornada está apenas começando a revelar sua profundidade. Mas a jornada não termina na generosidade estratégica. A sexta chave, e talvez uma das mais incompreendidas, é a fé inabalável. Não se trata de uma fé cega que ignora a realidade, mas de uma convicção profunda e ativa na natureza provedora de Deus e em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É a fé que nos move a agir nas regras anteriores com ousadia, sabendo que estamos alinhados com um propósito maior. Esta fé se ancora na fonte de toda a provisão, transformando a espera em expectativa. Ela nos impulsiona a semear, ser diligentes e generosos, confiando na fidelidade divina mesmo sem retorno imediato. E aqui chegamos à sétima e última chave, a que amarra todas as outras, o propósito divino. Esta não é uma regra sobre o que você quer, mas sobre o que Deus quer para você e através de você. A técnica secreta de alinhamento com a visão de Deus para suas finanças reside em buscar fervorosamente o coração dele, perguntando: para que propósito o Senhor deseja me prosperar? Quando sua visão financeira se alinha com o plano de Deus para impactar o mundo, um fluxo ininterrupto de provisão é liberado. Sua riqueza deixa de ser um fim, tornando-se um instrumento poderoso para causas eternas, o avanço do reino e a transformação de vidas. E aqui reside o grande plot twist, a verdade que recontextualiza tudo. A verdadeira prosperidade bíblica nunca foi sobre acumular para si mesmo, é sobre ser um canal, um mordomo fiel, que recebe abundantemente para dar abundantemente. A escassez que muitos experimentam não é falha de Deus, mas de compreensão de que a abundância divina flui através de nós, não apenas para nós. O propósito da riqueza na perspectiva divina é equipar você para cumprir sua missão única na Terra. É a capacidade de ser livre para servir, criar, impactar. Não é ter mais, é ser mais, para fazer mais e, assim, experimentar a plenitude da vida que Deus planejou. As 7 regras, mordomia, semeadura, diligência, sabedoria, generosidade estratégica, fé inabalável e propósito divino, não são princípios isolados, mas engrenagens interligadas de uma mesma máquina divina. Elas formam a chave mestra, uma sinfonia harmoniosa que, quando tocada em conjunto, destrova o fluxo ininterrupto da prosperidade em todas as áreas da sua vida. Cada uma potencializa a outra, criando um ciclo virtuoso. Fé inspira ação. Ação gera resultados. Resultados reforçam fé e propósito.
é um ecossistema de abundância, onde o cuidado com o que se tem, mordomia, abre espaço para o que virá, impulsionado por um coração alinhado com o céu. O convite hoje é para você não apenas ouvir, mas aplicar. Este não é um conceito teórico, mas um mapa prático para uma vida de verdadeira abundância. Comece hoje a examinar sua mordomia, semear com intencionalidade, trabalhar com diligência, buscar sabedoria, praticar generosidade estratégica, cultivar fé inabalável e, acima de tudo, alinhar-se com o propósito divino para suas finanças. A chave mestra está em suas mãos. Use-a para abrir as portas não apenas da riqueza material, mas de uma vida plena de significado, impacto e alegria. A prosperidade bíblica é sua herança, aguardando para ser liberada.